Bom dia, irmãos. Quero, primeiramente, externar a minha alegria de poder estar aqui com vocês, e agradecer ao reverendo Ronaldo, pelo convite e, certamente, também pela concordância que o Conselho manifesta na sugestão do convite feito pelo reverendo Ronaldo. Me acompanha nessa manhã minha esposa, Bethside, as pessoas acham complicado o nome, então basta chamá-la de Beth. Ela está ali sentadinha, ouvindo, participando conosco, adorando a Deus também conosco. É sempre interessante quando eu vou a alguma igreja e encontro colegas, que ou que estudaram comigo, como um colega de seminário, ou que foram alunos. Eu quase nunca distingo um do outro, Então, agora há pouco, eu pensando, o Rodrigo estudou comigo como colega, e eu tentando me lembrar de uma foto que nós temos no seminário, as fotos que ficam guardadas, e aí agora ele me lembra que foi aluno. Então, o tempo está passando muito rápido, Agora há pouco também, não me recordo o nome, passou batido também de perguntar, Uma irmã veio e falou: o senhor foi meu professor no seminário, na pós, E Carol, isso, obrigado, irmão, obrigado. Então, desculpa, Carol, não ter lembrado o nome, Geralmente os alunos lembram o nome dos professores, é mais difícil os professores lembrarem o nome dos alunos. Então, e o Ronaldo também, que foi aluno nosso no seminário, depois foi para São Paulo, e concluiu os seus estudos por lá. Então, é uma alegria poder estar com vocês nessa manhã, e aos que também assistem, online, nesse momento. Quero também externar minha gratidão por estar aqui e poder ministrar a palavra do Senhor. Bom, meus irmãos, o reverendo Ronaldo me deixou bastante à vontade para que eu pudesse escolher uma passagem e poder fazer a exposição. E há uma passagem que me chama bastante atenção. É claro, você tem a Escritura como um todo e ama a Escritura como um todo, mas sempre tem aquelas passagens que mexem mais com você, que despertam mais curiosidade, interesse, admiração, louvor e outras atitudes, mentais, emocionais. E você volta a essas passagens quase sempre, Você memoriza, você recita, você lembra, enfim. E uma dessas passagens é a que eu irei fazer a exposição nessa manhã. Ela se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo, digamos assim, a das últimas cartas, quando Paulo escreveu próximo ali ao seu julgamento, Então, as recomendações que ele deu ao apóstolo, ao seu discípulo, a Timóteo, a passagem que eu irei ler encontra-se na primeira carta, no capítulo 3, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Nós iremos ler do verso 14 a 16. E vocês verão porque assim, essa passagem, para mim, claro, eu sempre volto a ela, sempre me recordo dessa passagem em diversas ocasiões, diversos momentos, e certamente uma carta que, para alguém que estava pronto para ser julgado, que estava sozinho, como ele mesmo diz na carta, todos me abandonaram, fiquei sozinho. Alguém que sofreu tantos males, perseguições, como de Alexandre, o latoeiro. Alguém que ficou sozinho num julgamento. Então, essa passagem central na carta de Paulo a Timóteo, nessa primeira carta, tem muito a nos ensinar. Ela termina, ela é parte de uma sessão que Paulo deu de instruções como eleger presbíteros e diáconos. E no final dessa instrução, o apóstolo Paulo diz, no verso 14 a 16: escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te bem depressa. Mas se demorar,
para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e baluarte, ou firmeza da verdade. E sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido na glória. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Deus, pela palavra do Senhor, que é viva, que é eficaz, e que nos revela quem o Senhor é, quem nós somos e como o Senhor se relaciona conosco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor instrui e sustenta a igreja do Senhor pelo poder do Espírito, pela proclamação do Evangelho. Que o Senhor dispense favor sobre nós aqui reunidos e aqueles que nos assistem nesse instante. Em nome de Jesus, amém. A minha versão certamente foi diferente da de vocês, ou pelo menos de boa parte aqui. Mas não se preocupe, tá? Na medida em que eu for expondo, vocês vão acompanhando e entendendo na própria versão de vocês. Eu sei que teve uma diferença específica no verso 16, mas não há também com o que se preocupar. Basta lembrar que quando Paulo escreveu esta carta a Timóteo, teve como uma recomendação que, quando ele partiu para a Macedônia, deixou Timóteo em Éfeso para que fizesse algumas advertências. Entre essas advertências, constavam aquelas pessoas ali, especialmente alguns líderes, não ensinassem outra doutrina, não tivessem outra doutrina. Doutrina, na carta aqui a Timóteo, tem a ver com o depósito do Evangelho, o conteúdo do próprio Evangelho, ou o próprio Evangelho. Você pode encontrar isso no capítulo 1, quando o apóstolo fala de doutrina, e ele diz no final do versículo 3, depois ele fala no versículo 10, para o que for contrário à sã doutrina, e aí ele diz, a doutrina conforme o Evangelho da glória de Deus bem-aventurado que me foi confiado. E essa doutrina, como o apóstolo Paulo chama, é aquela que ele também chama de depósito da fé, ou depósito da doutrina, ou o Evangelho. Então, segundo aquilo que Paulo ensina nesta carta, a doutrina não é algo da qual nós não deveríamos nos envergonhar. A doutrina, ou a sã doutrina, segundo o apóstolo Paulo, é o próprio conteúdo do Evangelho. E essa sessão que nós lemos é a sessão, a metade da sessão, final da primeira metade. Depois de Paulo fazer algumas instruções no tocante à ordem do culto, e especificamente como escolher presbíteros e diáconos, ele encerra essa sessão dizendo essas palavras. A segunda parte, a segunda sessão, capítulo 4 a 6, são partes mais, digamos assim, a didática, não é? No tocante à vida prática à luz dessa doutrina. E o que é que Paulo tem a dizer nesta passagem? É o que nós queremos examinar nessa manhã. E eu vou tomar como base uma pergunta, para, à medida em que a pergunta for feita e analisada, você procurar encontrar resposta comigo, claro, né? Eu vou apresentar as respostas à luz dessa passagem. E a pergunta é, por que você precisa da igreja? A gente sabe que Paulo está falando aqui exatamente como convém andar na igreja de Deus, na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Na igreja de Éfeso não se poderia ensinar outra doutrina, doutrinas essas que são listadas como fábulas, genealogias, como genealogias intermináveis, questões que não promovem a edificação divina, a nossa edificação, questões que são pertinentes talvez a outro local, mas não à casa de Deus, a igreja do Deus vivo. Então ele está falando sobre a igreja. E podemos perguntar, por que igreja, ou por que você precisa da igreja? Ou por que a igreja é importante? A gente sabe que há uma variedade de respostas. Algumas pessoas podem debochar disso. Ninguém precisa de igreja. Nós vimos isso recentemente, quando os nossos governantes, preocupados com a abertura no nosso país, não incluiu atividades eclesiásticas. Não é importante para o governo pensar em igreja. Foi necessário que houvesse uma certa mobilização por parte de cristãos e outros religiosos, dizendo, não, as atividades religiosas são essenciais. Mas vocês sabem disso, não? Passou batido, né? Tinha lá a lista do que iria abrir por ordem, mas não encontrava a igreja. Então, algumas debocham disso.
Talvez alguém possa pensar que precisa da igreja porque ela é um lugar bacana para a vida espiritual, a vida que as pessoas possam ter de espiritualidade, ou mesmo a vivência social. Algumas pessoas não gostam de outras atividades sociais, mas gostam da própria igreja. Talvez algumas pessoas achem que a igreja seja o local onde precisam de apoio físico, né, de necessidades físicas ou mesmo necessidades emocionais. Em época como a nossa, né, que está chegando aí o período outubro de eleitoral, talvez a igreja seja o curral eleitoral para muitos, né? Logo, logo começam a aparecer os candidatos em nossas igrejas, vereadores, candidatos a isso, dando paz do Senhor, glória a Deus e tudo mais conosco. Né? Vão até a missa, né? Alguns ateus vão até a centros religiosos, né, comungarem. Então, talvez a igreja para essas pessoas tenha essa... Existem muitas outras respostas. Nós estamos vivendo uma época que é aquilo que o Charles Taylor, um certo filósofo, chama de uma época secularizada, ou religiosamente secularizada. As pessoas são seculares e se interessam por espiritualidade. Não é à toa que movimentos religiosos crescem no país. A despeito de tantos escândalos, a espiritualidade cresce no nosso país. Mas, para nós, cristãos nascidos de novo, a resposta à luz dessa passagem, de forma inequívoca, deveria ser: por que nós precisamos da igreja? Porque a igreja revela o Senhor Jesus Cristo, tal como Jesus Cristo revela-se como Deus encarnado. Veja que talvez essa resposta não seja aquela que satisfaça uma necessidade material ou existencial. A igreja é o resultado de do evento mais significativo da história humana. Ela é o fruto dessa história, quando Deus vivo encarnou, ou seja, quando Deus tornou-se homem e viveu entre nós como o Senhor Jesus Cristo para morrer por nossos pecados. Somente por essa resposta, que é o que encontramos aqui no texto, nós poderíamos simplesmente dizer, dar glória a Deus, orar e encerrar a mensagem. Já seria suficiente. Todas as outras respostas quanto à necessidade da igreja, uma resposta sociológica, antropológica, filosófica, qualquer outra resposta, seria apenas um adendo. Essa seria central. A igreja é o resultado do evento mais significativo da história humana, quando Deus vivo tornou-se homem e viveu entre nós como o Senhor Jesus Cristo para morrer por nossos pecados. É assim que está sendo afirmado aqui. É desse modo que Paulo está afirmando. Eu fiz num resumo, Paulo, por inspiração, fez muito mais, e a gente vai ver o que ele ensina nessa passagem, através desse breve hino. O último verso dessa nossa passagem é um pequeno louvor, um pequeno trecho, uma doxologia, como chamam os estudiosos, um louvor, um hino, um cântico, como nós cantamos em nossas igrejas. A igreja, sendo o corpo de Cristo, é a continuação do Deus encarnado. Atentem bem para isso. A igreja, como corpo de Cristo, é a continuação do Deus encarnado. O Deus que encarnou e manifesta-se, ou manifesta a sua encarnação agora, na presente era, por meio da sua igreja. Já que Cristo subiu aos céus, depois de haver ressuscitado dentre os mortos, a igreja, o seu corpo, é a sua contínua presença na terra, até a sua segunda e definitiva vinda. Eu quero que você perceba que isso implica que nada há na terra que se compare à igreja de Cristo. Nenhuma outra associação, nenhum outro ajuntamento, nenhuma das atividades essenciais colocadas pelos nossos governantes para a abertura pós-pandemia, absolutamente nada se compara à igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque, meus irmãos, até mesmo o destino eterno dos homens depende de como recebe a mensagem de Jesus Cristo, cabeça do seu corpo, a igreja, que anuncia por meio da própria igreja. Você consegue perceber por que você precisa da igreja? Por que o mundo precisa da igreja? Os governantes podem achar que ela é irrelevante, mas não é isso que o próprio Senhor Jesus Cristo
e os seus discípulos acham. Então vejamos de perto um pouco mais sobre por que você precisa da igreja. No verso 15 nós encontramos uma primeira razão. Porque a igreja é a casa do Deus vivo. Aos olhos do mundo, eles não veem isso aqui. Mas veja o que Paulo diz, que é exatamente isso. Na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A linguagem paulina aqui é do Antigo Testamento, é uma linguagem veterotestamentária. O Senhor habitou entre o seu povo por meio de tendas, do tabernáculo. E depois, quando Davi desejou construir uma casa ao Senhor, não lhe foi permitido. O seu filho construiu a casa. Chamou o templo, de casa. Vocês lembram? Algumas casas nossas tinham até, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, etc. Lá está dizendo que o Senhor ouviria as orações que fossem feitas naquela casa. Mas naquela passagem, em 2 Samuel capítulo 7, você pode ler depois em casa, tome a nota e lê em casa, o Senhor dá uma resposta a Davi que certamente passaria o tempo, ou transpassaria o próprio tempo. A passagem bíblica diz que o Senhor falou a Davi: casa nenhuma habitarei desde o dia que fiz subir do Egito os filhos de Israel até o dia de hoje. Mas andei em acampamentos peregrinos debaixo de uma tenda simples e um abrigo. Aí ele agora se volta para falar sobre o filho de Davi. Quando a sua vida chegar ao fim na terra, falando de Davi, e vieres a descansar na companhia de teus antepassados, escolherei um dos teus filhos para sucedê-lo. Um dos seus filhos, um fruto do seu próprio corpo, e eu firmarei o reino dele. Será ele quem edificará uma casa em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai e ele me será meu filho, mesmo no tempo em que tiver de padecer pela iniquidade dos homens. Opa, parece que a coisa mudou. Ele não está falando de Salomão. Ele está dizendo que alguma coisa seria construída. Não mais as tendas que estavam no deserto, ou o tabernáculo que estava no deserto. Não mais o primeiro templo, não mais o segundo templo, ou o templo de Herodes. Mas uma casa cuja glória seria bem maior do que todas as outras. Certamente, meus irmãos, nessa passagem que vocês poderão ler com mais detalhe em casa, a promessa que o Senhor fez a Davi não finalizava em Salomão, mas transcedia o tempo. Ela dizia respeito à edificação que o filho de Davi, o verdadeiro rei, edificaria. Dizia respeito à sua igreja. O Senhor edificaria a sua casa. Ele não mais andaria de tendas em tendas, não mais em templos fixos. A sua casa, como somos nós, seríamos a sua presença na terra. Onde houver o povo de Deus, o Deus vivo está presente. Não precisa mais desarmar a tenda aí. Onde nós vamos, o Senhor vai conosco. Nós somos a sua casa. Como casa do Deus vivo, Ele congrega os seus filhos, sendo a igreja, então, o lugar onde nós nascemos de novo. E não é por acaso que os antigos, os nossos pais, chamavam a igreja de Cristo de mãe dos fiéis. Quando o Senhor Jesus disse que quem tivesse deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terra por causa do seu nome, os tais receberiam 100 vezes mais e herdariam a vida eterna. Então a figura da casa aqui é muito importante para que nós venhamos a pensar por que nós precisamos da igreja. Porque o Senhor está congregando filhos. O Senhor está reunindo filhos de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas. Pois é isso que a igreja é. Paulo diz isso em outra passagem, chamando a igreja a família que toma o nome de Deus nos céus e na terra sobre si. A família que toma o nome de Deus. Aqui é a igreja presbiteriana de Casa Caiada, mas sobre este nome há o nome do Deus vivo sobre essa igreja. A igreja que toma o nome de Deus. Ou, em outras palavras, a igreja a quem Deus deu o seu nome. Observe que essa linguagem paulina é que ela é a casa do Deus vivo. Ela é a casa de Deus. Mas Paulo faz questão de ressaltar, é a casa de Deus vivo.
Em outras palavras, a igreja é o lugar onde Deus realmente habita e trabalha, que opera em nosso meio. Não é a casa dos ídolos mudos, o que torna, assim, meus irmãos, a igreja um organismo vivo. E isso é porque nela o Deus triuno habita. Ele não habita apenas entre nós, ele habita conosco e habita em nós. Ele não está apenas entre nós, ele está conosco e em nós. Veja a importância dessa palavra do apóstolo Paulo. Como casa de Deus, isso implica que todos nós nos relacionamos como irmãos. Nós temos um único Pai e, portanto, nascemos, né, na igreja do Senhor. Somos seus filhos, somos seus irmãos. Como casa de Deus, isso implica nossos relacionamentos como irmãos. Como família, isso é horizontal. Mas como casa do Deus vivo, implica que Ele também se relaciona conosco e nós nos relacionamos com Ele, e isso é vertical. Você entende que essa dinâmica é viva. Ela não é uma dinâmica dominical na qual a gente vem e recarrega as baterias porque amanhã, segunda-feira, é difícil de ter que suportar a semana. A gente está lembrando que nós temos um encontro muito maior nos aguardando. Então, por que você precisa da igreja? Diz o versículo 15 ainda, porque a igreja é a coluna e o baluarte da verdade. Veja que Paulo diz, encerrando o versículo 15, que ela é exatamente isso, a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. Eu quero que você atente para essas palavras, porque nos últimos dias alguns escândalos tomam conta das páginas policiais, né? Online hoje, né? Claro, no tocante àquilo que nós chamaríamos de povo evangélico. Assassinato, né, por uma pastora, né, acusação e prisão de um pastor por corrupção. Esses são aspectos éticos que impactam a própria igreja do Deus vivo. Mas é certo, meus irmãos, que a verdade e a ética devem andar lado a lado. Mas nem sempre é assim. Por vezes, mesmo os ímpios são mais éticos do que os cristãos. Mas isso quer dizer que a fé cristã é falsa? Isso quer dizer que a igreja é falsa? Não, nada disso. De modo algum é dessa forma, porque a igreja de Deus sustenta uma verdade, ou melhor, a própria verdade. E a verdade é que a igreja é formada por pecadores justificados pela fé, em que tais coisas seriam manifestas. Não deveriam, mas a própria Escritura prevê que tais coisas aconteceriam. Então nós somos os primeiros a dizer, não nos espanta, não nos escandaliza. Nós lamentamos, nós choramos, não queríamos que tais coisas acontecessem. Mas o que Paulo está falando não é apenas da verdade ética. Ele fala disso. Aqui não é isso que Paulo quer dizer. Ele quer dizer que a igreja é a coluna e baluarte da verdade, e o contexto mais próximo mostra qual é a verdade sustentada pela igreja e que sustenta a própria igreja. Essas coisas que acontecem não destruirão a igreja do Senhor Jesus Cristo. As perseguições levantadas em todo mundo não destruirão a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque ela não apenas sustenta a verdade que é revelada logo agora, mas essa mesma verdade é quem sustenta a igreja. Essa verdade não é apenas a coluna da igreja, ela também é a firmeza da própria igreja. O contexto mais próximo mostra isso. Que verdade é essa que é sustentada pela igreja e sustenta a própria igreja? Agora nós chegamos no verso 16. É a verdade acerca de quem Jesus Cristo é e do que Ele fez. Nós encontramos isso no resumo deste cântico, no verso 16, que é para onde Paulo quer nos conduzir. E aqui a gente vai ingressar, e eu já estou caminhando aí para mais da metade do sermão. Nós vamos compreender por que você precisa da igreja. Já vimos algumas razões suficientes, mas agora, talvez a principal razão, a mais alta razão, digamos assim. Veja comigo, por que você precisa da igreja? Porque ela revela a natureza e a obra de Jesus Cristo ao mundo. O mundo não conhecerá o Senhor Jesus Cristo sem a sua igreja. Ela não conhecerá a Cristo. Nossa região não conhecerá a Cristo sem nós. Não esperem que Deus mandará os anjos dos céus
para trazer novas revelações sobre quem Jesus Cristo é. A igreja já está presente. Ela é o corpo de Cristo, é a continuação, digamos assim, do Deus encarnado. Nós estamos aqui no verso 16, e esse verso é belíssimo, esse cântico é belíssimo. Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, o Deus que se manifestou em carne. Um pequeno hino. Lembre-se uma coisa, a função de um hino não é, de modo primário, nos informar cognitivamente sobre algo. Ele não quer que você apenas memorize algo. Quando nós cantamos, é óbvio que nós aprendemos certas coisas do que está sendo cantado. Mas a função, né, tal como quando a gente diz, rapaz, que calor, né, ou tenho sede, a função não é dizer a alguém que você tem sede, é pedir um copo com água. Então a função de um hino não é dar uma informação apenas, é fazer algo mais. A função de um hino, né, não é como uma bula de remédio, a função de um hino é nos levar a louvar e meditar na sua composição. E aprendemos disso, claro. Mas a função primária é, isso me leva a dar louvor, a refletir sobre o que ele está dizendo. E eu aprendo com isso. Então, observe que a função primária não quer dizer que não tenha o aspecto cognitivo. Quer dizer que a função primária é essa. Eu espero que isso fique claro, tá bom? Então, a composição desse hino, nós aprendemos algo da doutrina, né? Algo sobre quem Cristo é, sobre a sua obra, mas o objetivo é nos levar a louvá-lo, nos conduzir ao louvor. Esse pequeno hino é uma sinopse, um resumo da coluna e baluarte sustentada pela Igreja de Cristo e que, ao mesmo tempo, sustenta a própria Igreja. É um hino simples de 6 linhas, mas que nos ensina acerca da natureza e da obra de Jesus Cristo. Paulo chama esse resumo teológico de grande mistério da piedade. O mistério da piedade, nesse verso aqui, é a encarnação de Deus em Cristo. Não é uma coisa que está oculta. Uma geração como a nossa, secularizada, se interessa por coisas de mistério. É uma geração que busca informação, busca aprender, porque ela se interessa por mistério. Mas Paulo está nos dando um mistério agora revelado, claro. Em outra passagem, Paulo diz que esse mistério estava oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, mas que Deus quis fazer conhecer as riquezas da glória desse mistério entre nós, gentios, outrora pagãos, estranho à comunidade da aliança, que não recebemos as tábuas da lei, que não vimos as teofanias. Um povo que era estranho ao próprio Deus, e recebemos o mistério, que é Cristo em vós, esperança da glória. Vamos ver rapidamente as linhas desse pequeno hino. Primeiro, Paulo fala sobre a natureza de Jesus Cristo. Veja, ele é Deus que se manifestou em carne. Eu sei que algumas Bíblias diziam o que ou aquele, mas eu não tenho problema com isso, porque nós sabemos de quem Paulo está falando. Nenhuma outra criatura poderia ter sido chamada de mistério da piedade. Nenhuma outra criatura estava oculta dos tempos eternos e foi revelado agora. Nenhuma. É João quem diz que o Verbo, que é Deus, se fez carne e habitou entre nós. É do Verbo encarnado que Paulo está falando. É do Verbo encarnado que Paulo está louvando. É o Verbo encarnado que Paulo está louvando. É Jesus Cristo, nosso Deus, apresentado aqui como digno de nosso louvor. A nenhum outro nós damos nossa honra e louvor e adoração. Jesus Cristo não é o amigão da esquina. Ele não é o mais alto dos seres criados. Ele não é a mais alta criatura já existente, o mais sábio dos filósofos. Se bem que ele pode ser, sim, o grande amigo. Nós cantamos isso, né? Achei um bom amigo. Nós cantamos, não há problema. Ele é o amigão também. Mas nós não tratamos desse modo apenas. Ele é Deus conosco. Ele é Deus conosco. Você consegue imaginar a grandeza disso? O meu amigo, o que eu achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o meu amigo é Deus. E sendo assim, meus irmãos, a linha
deste verso, desse pequeno hino, afirma duas coisas. Cristo existia como Deus antes da encarnação, ou seja, sua pré-existência, e Cristo, como Deus, encarnou no tempo e na história. O Deus eterno adentrou o tempo. O Deus atemporal adentrou a história. Que coisa! Nós não temos um Deus distante. Nós não temos um Deus que pareceu andar entre nós. Nós temos um Deus que adentrou a história. Eis a natureza do nosso Salvador, Deus encarnado, Jesus Cristo, Deus homem, o nosso Redentor. Isto é um grande ensinamento que sustenta a igreja. E a igreja sustenta esse ensinamento. Segundo, diz o texto, ele foi justificado em espírito. Ainda falando sobre a natureza do Senhor Jesus, Paulo diz que ele foi declarado justo. Eu quero que você entenda isso, porque nós também fomos declarados justos, mas não é disso que Paulo está falando. Paulo não está falando de justificação pela fé. Ele está pensando em outra coisa. Ao encarnar, Jesus Cristo se identifica conosco em nossa humanidade, exceto em pecado. Em tudo mais, ele foi semelhante a nós. É isso que Paulo está pensando quando fala que ele foi justificado em espírito. Cristo identificou-se como nós, conosco, na nossa humanidade, em tudo semelhante a nós, exceto em pecado. E se alguém não tem pecado, ele é justo. O Espírito Santo, o Deus Espírito, declarou que Jesus Cristo é o justo. E por ser o Espírito Santo quem está declarando isso, Cristo também é o Santo. Foi assim que o apóstolo Pedro iniciou o seu sermão no livro de Atos, no capítulo 3, chamando Jesus de o justo. Mataste o justo, o santo. Ao dizer isso, meus irmãos, o Espírito está declarando nesta passagem que Cristo, por ser justo por natureza, ele pode ser a si mesmo a nossa justiça, porque nós não somos justos. Nós não nascemos justos. Nós somos violadores da lei santa do Senhor. E por isso mesmo nós precisamos de justiça. O Espírito Santo está no Novo Testamento declarando que Jesus Cristo é justo. Mas vai mais além. Se Jesus tivesse pecado, ele não poderia ter morrido por pecadores. Os apóstolos disseram que os homens mataram o justo, e Paulo diz que o justo morreu pelos injustos. O ministério do Espírito é confirmar que Jesus Cristo é o Deus justo. E Deus, o Pai, confirma esse testemunho ao ressuscitar Jesus Cristo dentre os mortos. Em Romanos 1:4, Paulo diz exatamente isso: declarado justo pela ressurreição dos mortos. Confirmado que Cristo é justo, porque ele ressuscitou dentre os mortos. Meus irmãos, ainda Paulo diz que ele foi visto dos anjos. Paulo se concentra agora numa outra parte acerca de Cristo. Primeiro, sobre a sua natureza. Ele é Deus encarnado, ele é o santo e justo. Mas agora a sua obra. Se concentra na obra de Cristo. Com essa linha do hino, Paulo conta uma longa história, com essa frase, conta aqui uma longa história que começa aí na concepção virginal do Senhor Jesus Cristo. Os anjos estiveram presentes na vida do Senhor, em toda ocasião. Um anjo anunciou a sua concepção. Os anjos proclamaram o nascimento de Jesus aos pastores. Os anjos ministraram ao Senhor Jesus Cristo após a sua tentação no deserto. Um anjo veio e o fortaleceu. Um anjo o consolou quando ele esteve em agonia no jardim do Getsêmani. Os anjos proclamaram a sua ressurreição. Não está aqui não, ele já ressuscitou. Eles estiveram presentes na sua ascensão aos céus. E certamente, meus irmãos, eles estarão presentes quando o próprio Senhor Jesus Cristo voltar, como diz a Escritura, com os anjos do seu poder. Todavia, meus irmãos, a linha deste hino quer talvez enfatizar mais a ressurreição do Senhor Jesus Cristo do que todo esse ministério. Mas é óbvio que tem isso aqui também. Veja bem, Paulo está falando da encarnação de Cristo, está falando da sua justificação, da sua morte, e agora falando sobre a sua ressurreição. Mas vamos para a próxima linha para ver um pouco mais o que Paulo está louvando. Ele foi pregado, e é pregado, aos gentios. Após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo,
Ele ordenou os seus discípulos para que eles fossem a todas as nações, não somente à casa de Israel. Essa mensagem do mistério da piedade, quando foi proclamada aos gentios, definitivamente aos gentios, o livro de Atos, capítulo 13, verso 48, registra uma coisa impressionante. Os gentios, ouvindo isto, ou seja, de que a mensagem do evangelho estava sendo voltada para eles agora, os gentios, ouvindo isto, creram todos quanto foram destinados à vida eterna. Você ouviu essa mensagem? Ela poderia não ter chegado a você, ou poderia ter chegado e não ter surtido o efeito para o qual foi designada. Você foi incorporado na casa de Deus, do Deus vivo, porque a mensagem desse Deus encarnado chegou a você. E isso seria realmente espantoso, porque nós éramos estranhos à aliança. Agora, meus irmãos, a igreja, a casa do Deus vivo, comporta uma família formada por redimidos de todas as tribos, povos, línguas, raças e nações. Cristo foi crido no mundo, ele foi pregado aos gentios e foi crido no mundo. A Escritura diz que essa mensagem, quando ouvida, onde encontram-se aqueles a quem o Senhor está reunindo de todas as tribos, povos, línguas e nações, a alegria. Como nós entendemos, Cristo é o desejado das nações, no sentido de que aqueles que pertencem ao Senhor, que estão espalhados em todas as nações, precisam ouvi-lo. A despeito da hostilidade, da perseguição e da inimizade do mundo contra o Senhor e contra o seu ungido, nós sabemos que Deus está congregando pessoas de todos os povos para o seu rebanho. E é isso que Paulo quer dizer. Onde Jesus Cristo for anunciado, pessoas crerão no Senhor e se ajuntarão à igreja. Sempre há lugar para mais um. Sempre. Até que se complete o número dos seus eleitos, como diz a Confissão de Fé de Westminster, né? Então, sempre há lugar para mais um. Não está cheio. Se não comportar mais aqui, abre mais espaço. Abre outra congregação. Sempre há lugar, porque o Senhor está arrebanhando o seu povo. E diz o verso final da linha, né, do hino, ele foi recebido na glória. Agora está encerrado o cântico. O cântico tem que encerrar, né? Paulo refere-se aqui acerca da ascensão do Senhor Jesus Cristo após a sua ressurreição. Agora, Jesus Cristo está assentado à destra de Deus Pai, tem toda a autoridade que lhe foi dada no céu e na terra, e assim continua até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. E isso já acontece. Nós fomos vencidos por Cristo. Éramos seus inimigos, mas fomos vencidos por seu amor por nós. Esse é o outro ponto da linha que se destaca, que se Cristo subiu aos céus, ele de lá descerá outra vez. Você percebe isso? Ele subiu, mas não vai ficar para lá o resto há de eterno. Não, ele voltará uma outra vez. Meus irmãos, voltará desta vez como Rei glorioso. Veja que Paulo diz que ele foi recebido na glória. Quando o Senhor subiu aos céus, os discípulos ficaram olhando, contemplativos, ele subindo aos céus. E lá os anjos chegaram e disseram: vão para onde ele mandou ir. Esse Cristo que vocês estão vendo, ele mesmo voltará como subiu, ou seja, voltará visivelmente, corporalmente, em grande poder e glória. Deixe-me pensar algumas aplicações breves diante disso tudo. Esse pequeno hino nos diz que você precisa da igreja. E em nenhum momento ele diz que é por motivos sociais, emocionais, psicológicos, políticos, por senso de pertencimento social. Em nenhum momento ele diz isso. Deixe-me dizer que eu não vejo que essas coisas sejam ruins quando nós nos encontramos. Eu não estou dizendo que é isso. Eu não estou falando que a sociabilidade, não é disso que eu estou falando, não me entenda mal. Essas coisas são importantes na vida humana. Todavia, meus irmãos, esse pequeno hino reúne muita teologia. Desde a pré-existência do Senhor Jesus Cristo até a sua segunda vinda. Veja, da encarnação, da vida, morte, ressurreição, da comissão
da ascensão e segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos resumir essa teologia dizendo que este hino fala de dois estados do Senhor Jesus Cristo: seu estado de humilhação e seu estado de exaltação. Por que você precisa da igreja? Porque aqui você encontra esse mistério da piedade. É aqui que esse mistério foi revelado a você. O Senhor Jesus Cristo, Deus encarnado, é assim um motivo de estarmos congregados. Absolutamente nenhum outro motivo seria necessário. Somente este já seria suficiente. Os outros são apenas adendos. Somos chamados aqui para adorar e louvar o seu nome, a sua natureza, a sua obra realizada em nosso favor. Quando nós somos chamados para a igreja, nós não somos, vai ser um culto bacana. Não, nós vamos encontrar o Deus vivo aqui. Nós vamos encontrar o Deus encarnado. O mistério será revelado mais uma vez, a cada momento que a igreja se reúne. Esse mistério da piedade é recontado, falado, cantado, o tempo todo, até que ele volte. E nós fazemos isso através da pregação, dos cânticos, dos sacramentos, até que ele volte. Eis a maior necessidade da igreja, e eis a maior necessidade dos homens. Meus irmãos, esse hino é profundo, ele é simples, sem grandes arranjos na própria linguagem. Ele não é um cântico de worship, né? Repetir. Ele é cantado e contado, e falado, e pregado e proclamado. Ele tem realmente uma teologia sólida que nos enche de alegria e de espanto. Ele nos leva, meus irmãos, a dobrarmos o joelho em adoração àquele que está sentado no trono. Meus irmãos, nós precisamos de hinos assim. Precisamos de palavras assim. Precisamos das pregações assim. Precisamos ter a nossa boca cheia de palavras assim. É Jesus Cristo, a coluna e fortaleza da igreja, que a igreja proclama e sustenta. É Ele. Nós não temos um discurso político. Não fomos chamados para isso. Nós podemos fazer as nossas ações políticas, sociais, mas a igreja de Cristo, ela diz quem é o verdadeiro rei, quem é o verdadeiro governante. É pela igreja de Cristo, coluna e baluarte destas verdades cristológicas, que somos congregados uns aos outros, abolindo assim o individualismo tão característico da nossa época, e que certamente afeta a igreja local. A perda da visão desse mistério da piedade, meus irmãos, é o que corrompe a igreja. A perda da visão desse mistério da piedade também corrompe a casa do Deus vivo e a transforma em um covil de lobos. Torna a igreja viva em um clube de programas de necessidades sociais. Retire isso do centro da igreja. E o que sobra? Nada. Um outro ajuntamento qualquer. As pessoas deveriam ser atraídas pela majestade gloriosa do Cristo que é apresentado nesse pequeno hino. A igreja não deveria deixar de lado essa mensagem por qualquer outra. Não poderia. A casa do Deus vivo, como casa do Deus vivo, nós vivemos unidos ao nosso cabeça e o mundo nos vê. O Senhor disse que o mundo nos reconheceria como seus discípulos quando nós nos amássemos uns aos outros. É um grande perigo, irmãos. Tremendo perigo. Corromper a igreja do Cristo, transformá-la em uma instituição meramente de atividades religiosas. É um grande perigo, porque sem a igreja o mundo não conhecerá o grande mistério da piedade. A igreja é fundamental para que o mundo saiba quem Jesus Cristo é e o que Ele fez pelos homens. Nenhuma outra instituição tem esse compromisso de anunciar quem Jesus Cristo é e o que Ele fez pelos homens. É a igreja de Deus que chama os homens a Cristo, pois somente a igreja do Deus vivo tem a mensagem do mistério da piedade. O Deus encarnado é revelado na sua igreja, e a igreja revela continuamente esse Deus encarnado. Você percebe por que você precisa da igreja? Então, hoje à noite, esteja reunido em adoração a esse Deus que se revelou e que está conosco, entre nós e presente na igreja. E avisa aos homens: olha, a igreja do Deus vivo estará reunida
e Deus estará conosco. É isso que, quando alguém perguntar por que você precisa da igreja, você vai dizer, e você vai responder. Responder com este hino, para que as pessoas também saibam que o Deus vivo está entre nós, conosco e em nós. Eis o grande mistério da piedade. Ao Senhor Jesus Cristo, todo louvor, honra e glória, hoje e eternamente. Amém.